uma postura na qual você encontre uma estabilidade para permanecer. Sinta a relação do seu corpo com o chão, com a terra, com essa firmeza agora. Sentindo as partes do seu corpo que tocam o chão. Então perceba como está a respiração agora. Então eu vou pedir que você comece a fechar a exalação no dobro do tempo da inalação. Se você inala em 3, exale em 6. Então comece a perceber esse espaço, esse vazio, no final da exalação. E permaneça um pouco nele,
cada exalação. Permaneça na respiração. Quando você perceber ou se perceber que a atenção foi levada pelo fluxo de pensamento, retorne amorosamente à respiração. Seu vazio, no final da exalação, ele também está presente na inalação. Ele também está presente na exalação. Esse espaço. Deixe a respiração natural agora, então. Perceba a respiração natural e pouse a atenção nela.
Então, perceba as sensações nas mãos, no centro do peito. Unimos as mãos em frente ao coração. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mahavidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Então, é, na visão, no olhar do yoga, tudo o que existe ou tudo que tem a sua existência, existe no momento presente. Então a gente diz, isso é famosa essa frase, né, que se repete muito dentro do yoga e fora do yoga, que o passado e o futuro não existem. Tudo que existe é o agora. O passado, na visão do yoga, ele é, ele está na nossa mente como resíduo. Resíduo, eu gosto de falar essa palavra resíduo no sentido de karma, né? Como resíduo, como resíduo de karma. O que isso quer dizer? Resíduo de ação. Então o que você está vivendo agora, amanhã vai ser uma memória na sua mente. Vai ser uma lembrança na sua mente. Isso que eu quero dizer é resíduo, tá? Isso que eu estou chamando de passado, esse resíduo que fica na nossa mente, essa memória que fica na nossa mente daquilo que foi vivido, ele pode deixar um quê de saudade. E essa saudade é interessante porque
a gente muito cedo na nossa vida, a gente já começa a perceber que essa saudade ela existe. Essa saudade que é inerente ao samsara. Essa saudade que é inerente à impermanência. A gente começa a perceber isso muito cedo. A gente começa a perceber isso quando as pessoas que a gente ama, e aí muito associada a pai e mãe, começam a ir. Então eles vão, eles voltam, mas eles vão. Então a criança muito cedo começa a perceber, eles não estão aqui sempre. E eles não estarão aqui sempre. A criança em algum momento começa a ter medo dos pais morrerem, porque eles se dão conta que as pessoas morrem. Geralmente elas se dão conta a partir dos avós, né? Que as pessoas morrem. Elas vão, voltam, e elas podem ir e não voltar mais. Essa é a percepção que a gente começa a ter da impermanência. Então é interessante porque é inerente à impermanência essa sensação de eu estou vivendo alguma coisa, e quando eu estou vivendo alguma coisa boa, mesmo uma coisa boa, eu sei que ela não vai durar. E às vezes a pessoa começa, inclusive, a perceber que aquele momento que está acontecendo aquilo que é bom vai deixar uma saudade. É dessa saudade que eu queria começar falando, essa saudade ainda associada ao passado. Então, o samsara, ele tem sempre alguma coisa de essa mistura. Ele vem sempre com essa pequena mistura, assim, olha que incrível que isso que está acontecendo, vivendo isso intensamente, mas vai acabar. E não só vai acabar, como aquilo daquela maneira nunca vai se repetir. Isso é o samsara. E essa sensação, ela pode, né? Ela pode vir uma. Isso pode vir misturado com uma alegria. Porque a gente pode pensar assim, isso aqui nunca vai se repetir. E a gente pode ficar triste. E a gente pode pensar, isso aqui nunca vai se repetir. E se alegrar com isso. Porque o fato de que nada se repete faz daquilo que a gente está vivendo uma raridade. Então, o que é constante no samsara, apesar de envolver essa alegria, essa tristeza, essa saudade em relação
a um passado, a gente está falando ainda relacionado ao vivido, e expectativa em relação àquilo que não foi vivido, porque a gente pode resumir o passado a essa memória do que a gente viveu, ou a memória do vivido, e o futuro, uma expectativa em relação a. Então a gente percebe esse futuro a partir de uma expectativa em relação a. Olha, isso aqui foi incrível, vamos tentar repetir isso amanhã? Vamos tentar repetir as condições com que isso aconteceu hoje para ver se a gente consegue repetir isso amanhã? Não é uma repetição. Não vai acontecer da mesma maneira. Muitas vezes a gente vive alguma coisa e a gente está vivendo aquilo, isso especialmente a coisas relacionadas ao cotidiano mesmo, né? A gente está vivendo aquilo, experimentando essa saudade daquilo que foi e cheio de expectativa em relação ao que pode ser. E quando a nossa mente é tomada por isso, ou seja, tomada por essa invasão do passado, né, dessa memória, associada a uma saudade, ou expectativa em relação do futuro, em relação ao futuro, a gente se distrai de perceber que todo evento que a gente está vivendo, quando a gente está vivendo, ele não vai se repetir. E a gente perceber isso, que esse evento não vai se repetir, é a gente perceber assim, esse momento que eu estou vivendo agora, ele é imenso. Esse imenso é dizer, olha, de fato, esse momento que eu tenho agora, ou seja, que eu vivo agora, ele é tudo o que eu tenho. E ao mesmo tempo, esse imenso, ele está associado a coisas pequenas. A presença de uma pessoa. De fato, se a gente for pensar mesmo, é forte pensar isso, mas é importante pensar sobre a impermanência. Se a gente pensar a presença de uma pessoa que a gente ama, que está ali, não é garantida amanhã. A minha presença aqui não é garantida amanhã. Então, a gente pensar, eu posso não estar aqui amanhã, eu posso, essa outra pessoa pode não estar aqui amanhã, que é pensar sobre a finitude de cada momento, ela insere a gente nesse momento. Refletir sobre a finitude nos lança no momento com os olhos, com os sentidos e com o coração mais aberto. Porque tudo que eu vá viver na minha vida, que é significativo, que é transformador, vai ser nesse instante. Nem sempre a gente vai perceber isso. Às vezes a gente só consegue perceber a imensidão daquele momento retroativamente. E a gente percebe retroativamente porque a gente percebe.
aquele instante foi único, ele não vai se repetir. Ele foi imenso. E a grande pergunta é: qual o momento, então, que não é imenso? O momento que não é imenso é o momento em que eu estou distraído. É a nossa distração que apequena a vida, que faz a gente acreditar que a vida é feita por uma sucessão de repetições. E essa é uma grande ilusão. Então, nesse sentido, a gente pensar ou, né, refletir sobre a morte, vamos tirar a palavra morte, porque pode ficar muito, né? A gente refletir sobre a impermanência, a gente refletir sobre a finitude das coisas, é para nos lançar em algo que não tem fim. O que é aquilo que não tem fim? Esse instante que você está vivendo agora, daqui a 2 segundos, não é mais. E não é mais. Não é mais por quê? O que que não é mais? Não é mais as coisas que acontecem. Para onde vai as palavras que eu estou falando? São outras palavras. Para onde vai as palavras que eu estou falando? Eu vou falando e ela se propaga, e ela chega até você e fica na sua memória. Mas no momento que você escutou e ela chegou na sua memória, ela chegou nesse campo mental, aqui externamente ao nosso redor já é outro momento, ou seja, são outras palavras que começam a acontecer. Então esse presente está todo o tempo se modificando. As coisas estão se modificando. Tudo está se movendo nesse presente. Agora, o que faz dele imenso não são as coisas que estão se movendo. O que faz dele imenso é que existe algo que não se move. Esse presente, o que a gente chama de presente, aquilo que a gente está imerso, isso que a gente está imerso todo o tempo, mesmo que a gente esteja com memórias de um passado e projetando expectativas em relação ao futuro, isso que você está imerso agora, essa abertura na qual você está imerso, ela não se move. Ela é sempre um espaço aberto onde as coisas acontecem, onde as coisas se movem. Não adianta a gente querer pegar uma coisa e puxar para aquele ponto anterior onde ela estava. Ela não volta para aquele ponto anterior. Um objeto em si, uma fala, um corpo, um... Mas essa abertura em si, ela simplesmente é. É isso que a gente chama de presente. É uma abertura em si que sempre é. Na qual o corpo se move, a mente se move,
os objetos se movem, todas as nossas memórias acontecem, todas as nossas expectativas se projetam no futuro. Então, esse que é o paradoxo na visão do yoga aqui. Ao refletir sobre aquilo que é finito, a gente faz isso para cair naquilo que é infinito, perceber aquilo que é infinito. Ao perceber aquilo que é infinito, a gente vive aquilo que é finito com muito mais profundidade, muito mais inteireza. Porque no fundo o yoga vai dizer, a saudade, obviamente, está associado a fatos que aconteceram no passado. Mas a saudade mesmo, aquela que fica mais arraigada, é no fundo uma saudade da profundidade do vivido naquele momento. E a profundidade do vivido naquele momento é o ser. É essa abertura do instante que você é. Então, no fundo, o yoga vai dizer, é mais uma saudade de si do que uma saudade das coisas. É mais uma saudade dessa profundidade, é mais uma saudade do infinito inerente às coisas finitas. Porque através dessas coisas que são finitas e que a gente considera que acontecem na nossa vida como extraordinárias, a gente toca algo que é infinito. E o yoga vai dizer, é uma saudade disso. Não só é uma saudade disso, como é uma projeção disso em relação ao futuro. Eu busco isso novamente. Eu busco tocar esse infinito, que a gente pode dizer também que pode vir como um sentimento do infinito. O que faz a gente tocar esse sentimento do infinito, nos aproxima dele, a gente pode chamar também esse sentimento do infinito de amor, mas o que faz a gente tocar esse sentimento do infinito, independente da prática de yoga, é geralmente aquilo que a gente coloca como extraordinário dentro do habitual. É geralmente aquilo que tem uma beleza tão contundente que faz a gente cair em si. Então, essa beleza contundente pode ser um nascer do sol, mas o nascer do sol, ele vai ter amanhã igual, entre aspas. A lua, se eu perder a lua cheia esse mês, no ano que vem tem novamente. Ou no mês que vem tem novamente, no próximo mês. Mas quando eu me lembro, eu posso não estar aqui.
Ou isso não vai estar aqui. Ou essa pessoa não vai estar aqui. Isso simplesmente pode fazer assim na minha mente. E aquele pôr do sol que você sabe, entre aspas, que vai estar ali amanhã, subitamente ele ganhou outro sentido, outras cores, outra intensidade. O pôr do sol é o mesmo. O que que mudou? Muda a abertura com que eu vivo aquilo. Muda a abertura com que eu vivo aquilo. E essa abertura que a gente está chamando aqui é o ser. Então, a gente pode dizer assim: aquilo que nos acorda para isso que é infinito, ou para essa abertura que a gente está falando, no fundo, é a beleza. É a beleza que nos acorda. E quando a beleza não nos acorda mais, a gente precisa de alguma outra coisa. A reflexão sobre a finitude. Aí ela nos abre para a beleza. Mas é sempre a beleza. A questão do samsara é que existe a dor, existe essa mescla entre prazer e dor, né, que a gente fala, entre essa tristeza e essa alegria, que a gente começou falando disso, né, essa saudade. Eu diria que a saudade é alguma coisa que permeia o samsara. E ele permeia tanto quanto a gente não sabe do que é essa saudade, né? E essa saudade nos move em relação à expectativa de um futuro. Então, às vezes, é muito interessante, porque às vezes parece que essa saudade não é nem de alguma coisa que passou, mas é de alguma saudade de alguma coisa que vai acontecer. Vem misturado, né? Mas uma coisa é inegável. Existe tudo isso no samsara. Mas o samsara, ele é extremamente belo. A vida é extremamente bela. A vida é muito bonita. E às vezes não é uma questão da gente não dar conta de lidar com a dor, é a gente não dar conta de lidar com a beleza. A gente tentar aprisionar essa beleza em algum lugar. Ou querer aprisionar a beleza em algum lugar, ou evitar de viver a beleza com medo, porque existe a impermanência. Medo de perder. Medo e apego. Medo de perder, apego de querer manter aquilo que me tocou profundamente. O medo e o apego
Eles vão ali, associado à beleza. Quando a gente não reconhece que essa beleza é inerente àquilo que nós somos. A beleza não é alguma coisa que a gente tem. A beleza é alguma coisa que a gente é. É muito bonito porque quanto mais a gente está disponível para a beleza, mais ela acontece. Mais a gente quer pegar o belo, pegar, menos a gente vivencia a beleza. Quando a gente percebe que a beleza, ela é a beleza no samsara, a beleza de um pôr do sol, a beleza de uma pessoa, a beleza de uma conversa. Quando a gente percebe que essa beleza, ela nos lança para esse aberto, quando essa beleza nos lança para esse lugar infinito em nós, e a gente consegue se estabelecer ali, reconhecer isso em nós, mas a gente continua aberto para a beleza no samsara. O trabalho todo do yoga é permanecer nesse lugar aberto. Esse lugar aberto, ele já é. Esse lugar aberto, a gente começou falando, é o presente. Ele é o presente. Isso não quer dizer que a gente não vai projetar um futuro, planejar um futuro, que a gente não vai ter projetos, que a gente não vai querer alcançar coisas. A gente vai fazer projetos de chegar em direção a, ou a gente pode fazer projetos de permitir que aquilo chegue até nós. Mas uma coisa é certa, isso que a gente vai em direção a, ou aquilo que vem em direção a nós, só nos encontra no presente. O medo de perder, o anseio de manter, é o que nos fecha para apreciar, inclusive aquilo que a gente desejou, que a gente foi atrás, que a gente buscou. A grande beleza do yoga é que ele coloca a gente para sentar, respirar e perceber que esse imenso, ou esse profundo, ou esse infinito, essa beleza que a gente está buscando,
Ela está disponível aqui e agora. Ela está disponível. No fundo, ela é essa disponibilidade nossa. E às vezes basta meia dúzia de respirações para isso, para nos acordar. Meia dúzia de respiração, me acordou. 20 minutos de meditação, acordou. Uma caminhada, me acordou. A grande questão é não acordar. Imagina o tamanho dessa saudade naquela pessoa que não acorda. É uma saudade proporcional a tudo que você vê quando você desperta. Essa profundidade, essa amplitude que a gente está falando, viver uma vida distanciado disso, a saudade é proporcional. O yoga vai dizer, no fundo, a nossa saudade não é do passado, é a saudade de quem nós somos, fundamentalmente. Mas eu amo aquela pessoa e ela não está mais aqui. A saudade é uma saudade dela. O yoga vai dizer, é uma falta dessa pessoa. Ela não está mais aqui. A saudade profunda é uma saudade do amor. Mas o paradoxo é, o amor continua aí. Às vezes é uma saudade de dar amor àquela pessoa, mas o amor continua aí. De receber amor, mas eu recebo amor, você recebe amor de outras pessoas. Uma falta daquela pessoa. A saudade é do amor, na visão do yoga. E o amor é aquilo que nós somos. E por isso que o yoga diz: a saudade é uma saudade de quem nós somos, fundamentalmente. Quando a gente reconhece quem nós somos, quando a gente reconhece esse amor, esse fundamento amoroso, ou essa abertura, ou esse infinito em si, essa saudade vai se dissipando na própria vivência, vai se dissipando na vida. A saudade vai se convertendo menos numa falta e mais em um excesso mesmo. Um excesso mesmo assim, porque quanto mais coisa você viver com intensidade, mais saudade você vai sentir. Mas não é aquela saudade da falta. É uma saudade dessa amplitude do vivido que continua se transbordando naquele momento. Faz sentido? No Sutra 34, Patanjali vai dizer:
Os obstáculos podem ser resumidos, lembra, ele está acompanhando. Ele está falando lá de como a gente pode lidar com os obstáculos. Então, ele diz: os obstáculos podem ser lidados, né, ou removidos, ou, né? E aí aqui ele diz ou. Por quê? Porque a gente já viu o Sutra 33, que ele deu uma opção, né, que foi a aula passada. Então, no 34 ele diz: ou através da expiração e retenção da respiração, a mente pode igualmente estabilizar-se. Às vezes, basta meia dúzia de respiração para nos lembrar. Basta isso para acalmar nossa mente e devolver uma amplitude. Então, é isso que ele diz aí nesse sutra. E esse sutra, quando ele está muito assim, a gente faz um estudo com menos tempo desse sutra, assim, do Yoga Sutra, geralmente passa-se por esse sutra, né? Porque mais na frente vai ter um capítulo que ele vai falar sobre o Ashtanga Yoga e aí ele vai aparecer Pranayama. Mas isso aqui é muito valioso porque isso aqui ele está dentro de um momento que ele vai passar meditações muito profundas em relação ao ser, em relação a esse infinito que a gente está falando. É quase como reconhecer isso que é o aberto, isso que é o infinito naquele instante. Que a gente associou isso que é o infinito a essa percepção da beleza mesmo, que nos coloca num lugar. E a gente vai ter meditações que são específicas para isso. Tem muitas meditações que são específicas para isso. No Hatha Yoga, vão ter meditações que são associadas ao que a gente chama de laya. Laya quer dizer dissolver. A gente falou sobre isso quando a gente falou aqui de samadhi, né? Vai ser dissolver. Dissolver o quê? A mente, o pensamento. Então, o yoga parte do princípio de que, dissolvendo o pensamento, e tem várias técnicas para isso especificamente, eu caio nessa imensidão no momento. Que às vezes, quando eu me insiro nela, preso aos conceitos da mente, os conceitos da minha mente reduzem essa vivência. Então, quando os conceitos da mente se dissolvem, o que que fica? Essa imensidão do momento, esse infinito do momento. É como a grande metáfora para isso, que vai aparecer em vários textos, é como você olhar para o céu. Quando você olha para o céu cheio de nuvens, você vê vários objetos, né? Aquelas formas. Você pode brincar apontando para as nuvens. Ah, aquilo é a forma de tal coisa, aquilo é a forma de tal coisa, aquilo ali. E a gente muitas vezes esquece de que o céu é infinito. Esse céu, que é o infinito, é a mente livre de conceito. Então, vai ter meditações que vai colocar a gente para olhar o céu num dia que não tenha nuvem alguma. É como se você fosse meditar sobre esse azul, contemplar esse azul. Tem poemas, a gente já conversou sobre isso em outros encontros, outros cursos, tem poemas que vai associar o azul ao infinito, exatamente porque o azul está no céu, e esse céu que você olha e você não vê objetos. Você não vê objetos, você vê esse horizonte infinito.
ali diante de você. Então, essa é a grande metáfora em relação à mente, né? Nessas práticas de Laya, a mente momentaneamente se dissolve e esse infinito ele surge. É quase como que se esse infinito tivesse encoberto. Encoberto pelo quê? Por essas maquinações em relação ao passado, essas projeções em relação ao futuro. E que me faz esquecer que o céu está aí disponível, mesmo nublado. Está aí disponível, certo? Então, isso que está colocando aí como um meio, que é levar a atenção para a respiração, ela é muito valiosa aqui porque ela está associada a meditações muito profundas em relação ao ser. Então a gente pode partir do seguinte princípio aqui. Esse controle da respiração, que não é exatamente ainda pranayama, o que ele vai dizer aqui, mas é um repousar a mente na respiração, no fluxo da respiração. Por mais que a gente mude um pouquinho o fluxo da respiração, como a gente fez no início da aula, ele pode ser, isso que eu queria falar aqui para vocês, ele pode ser desde um antídoto para a gente lidar com um processo, por exemplo, severo de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um processo, vamos dizer nesse sentido, de arritmia, né? Mais profunda da nossa mente, ou seja, quando a nossa mente sai muito de compasso e aí o nosso corpo sai muito de compasso junto. Ou o contrário, a gente sai muito de compasso em relação ao corpo e a mente sai junto, tá? Esse compasso pode ser restabelecido, ou esse ritmo pode ser restabelecido através da respiração. O que que a gente restabelece através da respiração? A gente não, nesse primeiro momento que a gente está falando de restabelecer, não é restabelecer um contato com o infinito. É pedir muito para essa pessoa nesse momento. Ela não está conseguindo ver, nessa fresta que se abre, ela não está conseguindo ver. Então, restabelecer o ritmo através da respiração é restabelecer uma sensação de tempo. Restabelecendo uma sensação de tempo, ela se vincula novamente com esse presente, com esse corpo presentificado. Aí a gente pode começar a falar sobre o infinito. Mas é primeiro uma restituição do tempo. É, eu brinco dizendo assim, essa época que a gente vive, essa época da aceleração do tempo, da aceleração do corpo, essa época de fragmentação do tempo, né? O tempo colapsa. Muitas vezes o que a gente experiencia é um colapso do tempo no nosso corpo. É um colapso do devir no nosso corpo e na nossa mente. É uma fragmentação brutal do tempo, movido pela aceleração. É uma aceleração social do tempo. Essa aceleração social do tempo colapsa o tempo do corpo, fragmenta o tempo do corpo, fragmenta a nossa atenção.
Então, muitas vezes, um primeiro passo antes de falar que o tempo é uma ilusão é inserir a gente dentro do tempo de um dever. Para depois que a gente se inseriu nesse tempo, a gente perceber, é uma ilusão. Quando a gente fala é uma ilusão, é a mesma ilusão que a gente fala em relação ao samsara. Não quer dizer que não exista. O tempo, ele existe. Mas não existe só um tempo. Existem muitos tempos. Quando a gente percebe o tempo à luz da presença, à luz dessa abertura, o tempo cai como uma constante. O que a gente começa a enxergar são múltiplos tempos, ou seja, múltiplos ritmos no nosso próprio corpo. Existe um conjunto no nosso corpo que nos dá uma sensação de um tempo. Mas nessa sensação de um tempo no nosso corpo, existem vários ritmos. O ritmo do coração, o ritmo do intestino, dos intestinos, o ritmo da respiração, o ritmo do pensamento. Mas no primeiro momento, quando tudo isso é desmembrado ao máximo e a gente não consegue encontrar um sentido de uma unidade, a gente restitui a unidade através do ritmo da respiração, para a gente depois perceber que essa unidade temporal, ela é uma ilusão. A unidade que a gente experiencia é a unidade da presença, da consciência, que ela é além tempo e espaço. Então é interessante falar da respiração nesse ponto do Yoga Sutra, porque nesse ponto do Yoga Sutra a gente pode falar da respiração tanto como aquilo que vai resgatar um ritmo básico para nos deixar, por exemplo, operando dentro dessa realidade, lidando com as coisas, conversando, falando com as pessoas, respirando, tendo uma sensação de estar no corpo, de uma coerência da mente, uma coerência da mente no corpo. Isso a respiração restitui. Até a gente falar da respiração como um veículo para reconhecer esse infinito em nós. E é interessante que os textos vão dizer assim: quando existe essa experiência de laya, de dissolução da mente, do conceito da mente, existe essa experiência de dissolução do conceito da mente, o tempo para. O que quer dizer o tempo para? A respiração momentaneamente cessa. Tem uma fala dentro dos textos de Hatha Yoga que diz assim: o eixo central, essa nade central, esse eixo central, engole a respiração. Né? Não é interessante isso? Engole a respiração. O que que esses caras estão querendo dizer pra gente? Isso acontece de fato, assim. Por que que a gente faz tanto kumbhaka no yoga, retenções? Parar o tempo. Parar o tempo, entre aspas, é reconhecer o que é infinito aqui. A gente não vai parar o tempo. A gente vai reconhecer o que é infinito aqui.
esse o eixo central engole o tempo, em outras partes do texto eles vão dizer Shiva é o eixo central. Shiva, que é o absoluto, que é o infinito. Então, o que que ele está dizendo? O infinito engole o tempo. A gente reconhece o que é o infinito em nós, o que é o infinito nesse instante. Ele engole o tempo. Só que a gente reconhece isso como uma experiência de ausência de objetos. Para que quando a gente abre o olho, estabelecido nesse lugar, o que que é estabelecido nesse lugar? É a saudade. Era a saudade desse lugar. Agora eu estou estabelecido nele. Então, meu corpo, a minha mente vai mais aberto para experienciar a beleza que está ao meu redor. Reduzem as projeções em relação a um futuro no qual isso vai chegar, porque eu estou estabelecida nisso. E o que que pode chegar? A beleza que se mostra a cada instante. E o meu corpo muito mais aberto, a minha mente muito mais disponível, porque agora ela sabe o que é essa disponibilidade da abertura para o encontro. Então é muito mais fácil, é muito mais natural, na visão do yoga, a gente experienciar o extraordinário a partir desse lugar. Porque o extraordinário nunca vai estar no futuro. Pelo fato óbvio, né? Não precisa falar novamente de que esse futuro nunca chega enquanto eu projeto o extraordinário nele. A respiração é um veículo. Então, repetindo, esse Sutra 34, a respiração pode ser um veículo para restabelecer um ritmo, a respiração pode ser um veículo para reconhecer esse infinito. E aí os textos vão dizer, o eixo central engole a respiração. O que isso quer dizer? O infinito engole o tempo. A gente tem outras experiências fora do yoga, na qual o infinito engole o tempo. Pode ter certeza, você pode puxar aí na sua lembrança de que o infinito se abre como alguma coisa naquele momento. O Sutra 35, então ele vai dizer, ou a base para essa estabilidade da mente é percebida ou produzida pela contemplação relacionada ao momento presente. Tem alguns textos de Hatha Yoga que dizem assim: para você experienciar essa dissolução, essa laya, essa dissolução, contemple a vacuidade em tudo o que você vê, em tudo que você vivencia. Contemple a vacuidade em tudo. Contemple o vazio ou o espaço em tudo. É o mesmo, esse sutra ou esse verso que pode estar no texto de Hatha Yoga nessa linguagem, é o mesmo que ele diz aqui. Ou a base para a estabilidade da mente é produzida pela contemplação relacionada ao momento presente. Certo? Mas a gente sabe que é simples, mas ao mesmo tempo a gente se distrai do simples. E por isso que o yoga vai sugerir muitas práticas.
tá? E ele vai continuar, então, ou, e aí vai dar outra opção mais na frente. Não sendo suficiente, mais na frente ele vai dizer: o yoga é o Ashtanga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Tudo isso para quê? Com o mesmo objetivo do que a gente falou essa aula toda. Certo? Então é isso. Eu queria ver esses dois sutras, 34 e o 35. E daí abrir então para alguma pergunta que vocês têm, alguma troca. A gente tem aí um tempo ainda. Eu não tenho uma pergunta, não, mas eu vou te dizer que você estava inspirado hoje, viu? Bom, Agradeço aí a interpretação de dois sutras, você ficou 1h30 falando. Uau, foi massa. que bom, Mari. Ah, eu também tenho uma colocação só. Uma. Tá me ouvindo? Tô ouvindo? Pode falar, Débora. Eu fiquei bem emocionada, assim, quando tu falou sobre a beleza, sabe? Porque realmente a gente se conecta profundamente, assim, quando tu traz esse olhar, né? E essa forma que eu considero muito poética, assim, de trazer os sutras e facilitar o nosso entendimento, assim, com coisas que são do cotidiano, né, de todos nós, assim, tendo essa abertura que tu tanto fala, né? Mas foi uma construção muito emocionante aqui para mim. Eu fiquei bem emocionada mesmo. Gratidão, Thales. Bonito, Débora. Obrigado por trazer. Marcelo, Oi, Thales, boa tarde. Obrigado, viu, pela aula, meu, muito especial. Todas as outras também, às vezes a gente fica sem pergunta, né? Eu, no caso, mas elas aparecem às vezes depois, porque é tanta coisa que você fala que faz tanto sentido que a gente fica apreciando essas conexões, né? Esses entendimentos que trazem. Eu queria te perguntar ali sobre a beleza, só para tirar uma dúvida se eu realmente entendi. Essa beleza, enxergar essa beleza, ela é conseguida ali através de chegar nesse estado contemplativo ali que fala do Sutra 35. posso pedir para você fazer de novo a pergunta? Claro, essa beleza, né, que nem que você falou pra gente, que às vezes você vê algo belo e aquilo te recorda a realidade, né, tipo como um pôr do sol ou alguma situação, assim como apreciar a lua cheia e tal, né? Eu queria saber se essa beleza, esse estado de reconhecer a beleza, se ele se relaciona ali com o Sutra 35, quando diz sobre a estabilidade da mente, é produzida pela contemplação relacionada ao momento presente, no sentido de que às vezes eu posso estar em uma situação não tão bela quanto um nascer do sol, eu posso estar inclusive passando por uma dificuldade, mas se eu trazer a minha mente para o estado contemplativo, eu consigo ver a beleza do arranjo do momento, assim. Nesse sentido, Uhum. É isso.
No fundo, esse estado contemplativo é a beleza em si. Não precisa de um belo na forma, não precisa de um cenário belo. Você pode ver isso numa situação que você esteja vivendo, inclusive, que pode envolver uma dor mesmo, né? E você perceber uma beleza que existe dentro daquele contexto ali. Então, é, é exatamente isso. O que você chamou de contemplação, o que a gente chama de contemplação aqui, é a beleza em si, porque é exatamente aquilo que rompe a dualidade entre o bom e o ruim, por exemplo. Entende? Então, você pode, às vezes, estar numa situação que é até uma situação difícil, e essa beleza surge, e ali aquilo muda, aquilo se transforma, tá? Então, eu pedi para você fazer a pergunta de novo, porque me parecia, e quando você repetiu, ficou mais claro para mim que, na verdade, a resposta já estava embutida na pergunta, né? Então, sim, a beleza é o estado contemplativo é a beleza em si. Obrigado, Thales. Valeu, Marcelo. Vamos fazer um mantra. Conecta com a respiração antes de conectar com o mantra. O mantra nasce da respiração quando você vai entoar. Conecta com o vazio da respiração. A respiração nasce desse silêncio, do vazio. Então exala primeiro. Conecta com esse espaço no final da exalação. A respiração nasce dele e o mantra nasce da respiração. Inalamos. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. É importante, só para fechar, a gente lembrar que toda vez que o yoga ele lembra para a gente da impermanência, não é para falar que a vida é dolorosa. Toda vez que o yoga lembra da finitude, não é para lembrar que a vida é dolorosa, é para nos lembrar que a vida é bonita. Lembrar do infinito, dessa beleza. Namastê.